Então, como... Oi? Como eu ainda estou sem notebook, não tem como eu espelhar aqui para vocês os slides. Então, vamos lá no grupo, que aí vocês vão me ouvindo e acompanhando comigo. Ó, para começar, a cronologia a gente vai por partes, então, da introdução, desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, vocês vão apresentar a problemática proposta pela banca examinadora, que é nada mais, nada menos que vocês vão fazer uma introduçãozinha sobre o tema que foi proposto. Apresentação do desenvolvimento da cronologia, as marcas textuais. É como se fosse assim as partes que mais marcaram ali para vocês colocarem no começo. E a apresentação da tese, a opinião de vocês de forma indireta. Então, sem citar que é uma coisa que vocês estão pensando. Certo? Não sei se ficou claro. Então, para introduzir, vocês vão interpretar o texto de apoio, vai trazer ele para o começo do seu texto. As partes mais importantes, você também já vai começar citando na introdução, sempre de forma indireta. A primeira parte do desenvolvimento, que é o tradicional. Então, assim, geralmente tem que ter. Você vai citar razões históricas da problemática. É o que eu sempre falo para vocês, tragam fatos antigos. Então, deixa eu pegar de exemplo aqui. Eu não lembro qual redação foi que eu passei, que teve muita gente que citou sobre o governo do Getúlio Vargas. Então, é um fato antigo para vocês trabalharem em cima, para argumentar em cima. B, presente, exemplos atuais da manifestação do problema. Coisas que, dentro deste problema, que está acontecendo atualmente. Por exemplo, na redação de fake news, onde trouxeram coisas que aconteceram atualmente. A mulher que apanhou porque disseram que ela que tinha feito e tudo mais. C, futuro. Possíveis desenvolvimentos desse problema. Consequências. Bom, isso aqui pode deixar um pouco confuso, porque às vezes vocês podem entender que nessa parte é como se vocês tivessem que trazer alguma solução, mas não. Vocês vão citar coisas que podem vir a acontecer por causa disso. Então, um resumão. Vocês têm que ter bases para poder argumentar. Vocês têm que ter coisas para vocês fundamentarem a redação de vocês. Então, quando você trata de fatos verídicos, assim como fatos históricos que foram marcas e tudo mais, você mostra que você tem um domínio histórico muito grande e que você tem um domínio naquilo que você está trazendo para o texto. Bem como também, quando você falar do futuro, mostra que você teve um entendimento suficiente da proposta para ver possíveis problemas que podem vir a acontecer por causa disso. Fui clara? Sim, ficou bem claro o que você disse. Ok. Desenvolvimento 2, alternativo. Um passado distante, raízes bem profundas do problema em questão. Aí a gente já vai trabalhar de coisas bem antigas. Peraí, gente, meu irmão sim tá dando trabalho aqui, só um minuto. Eu tô dando uma aula. Desculpa. Então, um exemplo. Eu acho que a melhor forma da gente fundamentar isso para vocês entenderem é com exemplos. Falar da época em algo que caiba, lógico. Você não pode simplesmente jogar algo que não se encaixa ao texto. Da época das bruxas. É algo bem antigo. E que a partir disso, onde já, por exemplo, já se tinha um certo preconceito, vieram se construindo era após era diferentes preconceitos, por vezes até piores, até chegar atualmente.
Então, seria as raízes profundas do problema. Passado próximo, razões mais próximas do tema proposto. Então, dentro do tema que eu tenho, existem coisas que aconteceram, só que assim, são fatos passados, mas não são tão históricos, são coisas mais próximas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Presente, exemplos atuais da manifestação do problema. Coisas que estão acontecendo no dia a dia e futuro possível desenvolvimento da problemática. O que diferencia o desenvolvimento tradicional do alternativo? É claro que o alternativo, ele vai, como que eu posso dizer? Ele vai ter mais informações, porque você vai estar buscando lá as questões bem antigas. Você vai lá na raiz do problema, lá onde o problema começou. Mas se eu não tenho tanto conhecimento assim para fundamentar isso, então também não vou, como se diz, ficar enchendo linguiça. Eu tenho que trabalhar em cima do que eu sei. Por isso é uma coisa que toda hora eu vou bater em cima com vocês. Pesquisem, leiam, para vocês terem argumentos bons, argumentos existentes para trabalhar em cima. Na conclusão, síntese das causas apresentadas no corpo do texto ou retomada de uma delas para o fechamento do texto. O que é isso? Vocês podem simplesmente juntar tudo que vocês colocarem no texto para concluir, sintetizar aquilo tudo de alguma forma, bem como também pegar só um ponto importante. Então, dentro de um tema, eu falei sobre isso com vocês na primeira aula. Vocês podem ter vários lados para trabalhar um mesmo tema. Dentro dessas várias formas que vocês podem apresentar durante o texto, escolher uma para sintetizar. De preferência, digamos assim, a mais importante ou a mais ligada diretamente com o que foi pedido na proposta. Proposta de intervenção social para a solução da problemática. Proposta que poderá solucionar o problema apresentado. Algo a longo prazo, se possível, algo a curto prazo e, se possível, algo a longo prazo também, saindo daquelas mesmices, né, tem que criar leis, mas a gente sabe que as leis não resolvem. Então, tem que colocar mais essas coisas na escola, para as crianças terem mais contato. Então, tentando sempre fugir dessa coisa muito básica. Ou então, tentar elaborar melhor a forma como você quer passar isso para o leitor. Alternativa de futuro. Desenvolvimento da situação após a aplicação da proposta de intervenção social. Como que vai ser depois que a minha proposta de intervenção foi elaborada, se ela for seguida? Como as coisas vão ser? Vai melhorar? Em uma parte vai melhorar, em outra parte não vai melhorar? Talvez, dependendo da proposta de intervenção, venha causar uma revolta e não vai melhorar tanto quanto a gente esperava. Então, assim, por isso a alternativa, algo que talvez possa vir a acontecer depois desse desenvolvimento. Lembrando sempre que na proposta de intervenção, trabalhar em cima dos direitos humanos. Vocês já tiveram a aula sobre os direitos humanos? O Luiz passou os direitos humanos pra gente, o texto pra gente poder ler. Ele falou que era para ser leitura de cabeceira, mas eu não tenho certeza se a aula em si já aconteceu. Mas ele passou É o esse que ele texto deu, pra gente. que ele deu os artigos, né? Isso. Ele Certo, é passou só isso o aí mesmo. material mesmo. Ele passou o material, não foi? Foi. Só a aula ele não deu ainda, não. Só o material Entendi. mesmo. Mas foquem muito nisso, porque é muito, muito importante. Eu vou dar uma dica para vocês, que a minha madrinha, eu tenho uma madrinha que ela é advogada. E quando eu fui fazer o Enem, eu estava muito nervosa e é muito artigo. E nada que é decorado dá certo, porque se você decora na hora que precisa, você pode ter certeza que você não vai lembrar. E eu também, por ser muitos, eu não tinha aprendido. E ela me deu a seguinte dica. Uma coisa que sempre funciona é você trabalhar em cima do direito à vida. Então,
insere-se, segundo artigo dos direitos humanos, que todo ser humano tem direito à vida. E aí, se vocês souberem algum que se encaixa bem, aí vocês também podem vir citar esses artigos. Eu não sei exatamente qual artigo que é que fala do direito à vida. Posso procurar saber. Não sei se é o certo, mas, tipo assim, eu uso o que é o politicamente correto, né? Assim, o que seria aceito pela sociedade. Sim. Uh, Bom, é isso. Essa ordem que eu passei para vocês, tentem seguir ela assim fielmente. Óbvio, né? Vocês já têm conhecimento que o texto, o corpo do texto, ele se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas tentem trazer em cada parte dessas, nessa ordem que eu mostrei, que eu coloquei no slide, certo? Então, primeira apresentação da problemática, tal, seguindo essa ordem. Ficou alguma dúvida? Falei muito rápido. Em cima do desenvolvimento, não, nenhuma dúvida. Nessa questão, não. E da conclusão? Da conclusão também não. É tipo, eu sei o que que tem que ter sempre na conclusão, mas a minha cabeça trava na hora de começar a fazer, mas aí vai dando certo. Daí eu lembro de uma coisa que um professor meu me falou para responder as perguntas, como se você estivesse fazendo uma narrativa. Como, por quê, Sim. quem, Quem? Aham, daí certo. acaba É, fluindo. sim, justamente por isso que também nas primeiras aulas eu falei para vocês construírem um esqueleto do texto de vocês, porque aí depois fica mais fácil de organizar as ideias. Então, Gustavo, pega vamos dizer assim, esse roteirinho que eu fiz para vocês nessa ordem e tenta trabalhar em cima disso, tipo assim, como se fosse como fala, gente, quando você uma cola ali para você. Tenta fazer desse jeito, montar desse jeitinho. Às vezes a gente tem dificuldade mesmo, como você falou, na proposta de intervenção, de tipo assim, pensar além. Às vezes a gente pensa muito ali só no que a gente sabe. Então, geralmente, quer inserir alguma coisa desde a infância, nas escolas, as propagandas na TV, leis. E assim como eu disse, se no momento você não tiver assim, não conseguir levar esse seu pensamento além, mais à frente, pensar em outras coisas, não tem problema. Só saiba organizar então melhor essa ideia que você quer passar, para não ficar uma coisa tão básica, sabe? Tão simples. Bom, posso fazer estação, posso fazer estação filosófica histórica no primeiro parágrafo de desenvolvimento e dados no segundo. Olha, a citação filosófica, por exemplo, se você quer fazer referência a alguma fala que você vai fazer durante o texto, eu acredito que ela seja bem-vinda em qualquer parte do texto. Agora, se você quer usar ela para iniciar algo, seria interessante colocar na introdução. Entendeu? Se você for fazer, tipo assim, se for para complementar uma fala sua, basear alguma coisa assim, aí você usa no corpo do texto na parte que você quiser. Mas essa parte assim, seria legal mais na hora de introduzir o assunto. Ah, os dados, né? Ia responder isso agora sobre os dados. Ó, os dados. Você pode, porque aí, por exemplo, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você vai vir, digamos, abrindo mais sobre o tema. E aí, no segundo, terceiro, você vai estar reforçando a sua ideia do que você falou no primeiro parágrafo. Então, sim, fica bom no segundo, sim. Mais alguma dúvida? Tá. Então, vamos para a redação que eu vou passar para a semana que vem. Vou mandar para vocês no grupo.
Ai, gente, calma aí que eu não tô achando onde que eu salvei. Achei. Olha, o tema que eu escolhi para essa semana é a valorização do SUS, tá? Vou mandar para vocês acompanharem comigo. Por que eu escolhi esse tema? Em algumas pesquisas que eu fiz, devido a tudo que está acontecendo, eu pensei, lógico que a gente nunca acerta em si o tema, né? Mas que esse poderia ser um possível tema. Então, preferi trabalhar ele. Valorização do SUS. Em 2020, o Sistema Único de Saúde entrou em evidência pela sua importância nos atendimentos e ações durante a pandemia de Covid-19. Tradicionalmente, lembrado pela demora no atendimento e falta de equipamentos médicos e de recursos humanos, a mídia tem destacado quanto o SUS é importante para a saúde pública, indo além da crise do novo coronavírus. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe um sistema público de saúde e a população às vezes deixa de ir ao médico ou hospital por não ter condição financeira de pagar consultas, exames e cirurgias. E deixei 2 textos de apoio. O primeiro texto de apoio, ele fala um pouco melhor sobre o que é o SUS, o papel, o que ele faz, o que é o SUS. Eu não vou ler com vocês, que ele é grande, né? Mas aí vocês leiam quando vocês forem fazer construir a redação de vocês. E depois eu peguei uma matéria, tá? Sobre o SUS também, só que já foi uma matéria mais específica. É do Folha de São Paulo. Apesar de problemas, SUS é referência em saúde pública, dizem especialistas. Então, dentro desse tema, tem várias coisas que vocês podem trabalhar em cima. Então, trabalhar basicamente somente em cima do SUS, do que ele é, do que ele representa, da importância, das falhas, da proposta de intervenção para essas falhas, bem como também relacionar o SUS, a situação que está acontecendo atualmente do Covid. Deixei aberto aí também para vocês trabalharem em cima do fato dos Estados Unidos não ter um sistema público. Então, não pedi nada específico. Então, façam as leituras de vocês, absorvam, façam um rascunho para vocês trabalharem em cima. E aí vão formulando da forma que vocês acharem melhor. Por que eu não especifiquei o que eu queria? Por exemplo, fala só do SUS, eu quero que vocês trabalhem só em cima disso. Porque eu quero ver como que tá, assim, digamos, a criatividade de vocês para o entendimento. Então, para que lado que vocês vão levar? E se vocês não sabem organizar as ideias, conforme eu passei a cronologia para vocês hoje. Ficou claro? Cristalino. Alguma dúvida, gente? Sim, o que, Thaís? Dúvida ou não? Ou ficou claro? Não, é que ficou claro que eu respondi bem em cima. Ficou claro sim, tá? Faça um Isso, resumão Matheus. da aula. Você pode relacionar com o que você achar interessante, assim, para você. Eu quero ver como que vocês... Tipo assim, eu não quis restringir a uma coisa. Eu quero ver como que vocês vão trabalhar em cima. Então, lógico que cada um vai trabalhar do seu jeito. Mas o que eu vou avaliar bem também é se vocês souberam organizar bem a cronologia. Quem pediu o resumão da aula? O que é essa cronologia? É que Gente, quem é que tá falando? Você não estava assistindo a aula, não? é porque o meu celular não abre aquele documento. Ah, tá. Depois eu te envio por e-mail, eu te mando print. A cronologia vai ser a forma que você vai organizar o seu texto. Então, digamos assim, a forma mais certa de organizar. Vou fazer um resumão então para você. Na introdução,
apresentação do problema proposto na banca examinadora, o desenvolvimento da cronologia, as marcas textuais, as partes mais importantes do texto, a apresentação da tese, a opinião sobre o tema de forma indireta. Então, a sua opinião sem se citar, de uma forma indireta. Coloquei 2 propostas de desenvolvimento, o tradicional e o alternativo, sendo que no desenvolvimento é interessante, que vai agregar grandemente no seu texto, trazer fatos históricos, né, fatos antigos, fatos atuais, para você trabalhar em cima, e possíveis desenvolvimentos futuros, consequências do problema. E no alternativo, o que difere do tradicional é que você pode também trazer algo do passado distante, raízes profundas. Eu dei exemplo, a época que o pessoal tinha todo aquele preconceito com bruxa. É um fato bem da raiz, e conforme foram se passando as épocas, foram mudando, como que eu posso dizer? Foi mudando o foco. E na conclusão, a síntese de tudo que você trouxe durante o texto, ou então somente do ponto principal. E aí, por exemplo, essa proposta que eu dei para vocês de redação, ela tem vários lados. Se vocês escolherem trazer no texto vários lados do mesmo assunto, vejam bem como vocês vão sintetizar isso. Se vocês vão conseguir sintetizar tudo, ou se vocês vão conseguir pegar só a parte que tem mais a ver com o tema para poder sintetizar. Proposta de intervenção social para a solução do problema, que vai ser como que esse problema pode ser resolvido a curto e a longo prazo, trabalhando em cima dos direitos humanos, e a alternativa de futuro, como que vai ser futuramente, depois que essa proposta de intervenção já estiver sendo exercida, já estiver acontecendo. Eu vou te mandar print. Vou mandar print no grupo, na verdade, porque para quem não abrir, já tem para todo mundo. Mais alguma coisa, gente? Foi muito rapidinho, falei para vocês, é uma coisa bem fácil, na verdade é só a organização das ideias mesmo para poder passar para o papel. Ok, então, uma boa noite para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. E as redações que ainda não foram corrigidas, até o final de semana, eu vou corrigir. Vocês terão um prazo de 2 semanas para entregar a redação. Se acontecer alguma coisa que não der para vocês entregarem nesse prazo, pode falar comigo, tá? Não precisa, não quero entrar na privacidade de ninguém, mas pode me chamar que a gente conversa. Claro, qualquer dúvida que surgir, pode me chamar a hora que for, sem problema nenhum, tá? Então é isso, gente. Boa noite. Bons estudos para vocês, tá? Boa noite.